Olha o seu tamanho, parece uma baleia encalhada. Se eu gostasse de baleia, ia morar num aquário. Era sábado à tarde, na área externa da Gran Vendas Distribuidora, em São Paulo. 83 funcionários presentes, um churrasco de fim de ano da empresa. Tudo estava tranquilo até Reinaldo, diretor comercial, começar a gritar essas palavras na frente de todos. A mulher que estava sendo humilhada tinha 52 anos, 103 quilos, e segurava um prato de vidro com comida que tinha acabado de colocar com carinho para o marido. Ele empurrou o prato, vidro explodindo em vários pedaços no chão, carne espalhando, farofa voando, molho respingando, 150 pessoas olhando em silêncio. Ninguém defendeu, ninguém falou nada. Verônica não chorou ali. Virou as costas, caminhou até a saída. A cada passo para longe daquele lugar, ela chegava mais perto da sua vingança. Mas antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novas histórias emocionantes todos os dias para você. E para entender como Verônica chegou até ali e como ela deu a volta por cima nessa situação de humilhação, é preciso voltar ao começo. Voltar 28 anos. Voltar para quando ela ainda acreditava que amor era suficiente. Janeiro de 1998. Verônica Santos Silva tinha 24 anos. Acabava de se formar em Direito pela Universidade São Judas Tadeu. 5 anos de faculdade noturna, trabalhando de dia como secretária numa clínica médica, estudando de noite, pegando 3 ônibus por dia, dormindo 5 horas por noite. A formatura aconteceu numa quinta-feira. Ela usou vestido azul marinho emprestado da prima. Sapato preto de salto médio comprado numa promoção. Cabelo preso num coque que a mãe fez em casa. Não tinha dinheiro para salão. Na festa, depois da cerimônia, conheceu Reinaldo. Ele tinha 27 anos. Trabalhava como vendedor júnior numa distribuidora chamada Gran Vendas. Usava terno cinza que precisava de ajustes, gravata vermelha com manchinha de café que ele tentava esconder, sapato preto com sola gasta. Mas tinha sorriso largo, tinha confiança, tinha jeito de quem sabia vender qualquer coisa, inclusive sonhos. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal, inscreve agora, porque essa história vai mostrar que ninguém é invisível quando decide ser vista, e você não vai querer perder o que vem depois. Ele se aproximou dela perto da mesa de salgadinhos. Perguntou se ela ia exercer advocacia. Verônica disse que sim, queria trabalhar com contratos empresariais. Ele disse que era impressionante. Que mulher advogada era coisa rara, que ela devia ser muito inteligente. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela antes. Conversaram por 2 horas. Ele pediu o telefone. Ela deu. 3 dias depois, ele ligou. Convidou para jantar. Ela aceitou. Restaurante simples. Ele pagou. Disse que queria impressionar, que um dia levaria ela em lugares melhores. 3 meses de namoro. Ele ligava todo dia. Aparecia no trabalho dela com flores, rosas baratas do CEAGESP, mas eram flores. Dizia que ela era especial, que ia construir uma vida boa para os dois, que confiava nele. 6 meses depois pediu em casamento. Anel de prata com pedra pequena. Custou R$ 320 parcelados em 10 vezes. Verônica disse sim. Porque ele era esforçado, porque ele sonhava grande, porque ele a fazia sentir vista. Casamento em janeiro de 1998. Cartório de manhã. Almoço simples num restaurante do bairro. 23 convidados. Ela de vestido branco simples. Ele de terno alugado. Lua de mel foi fim de semana em Campos do Jordão. Pousada de R$ 200 a diária. Voltaram para São Paulo e alugaram um apartamento de 40 metros quadrados em Itaquera. 2 quartos, um banheiro, cozinha pequena, aluguel de R$ 700. Ela trabalhando como secretária, ele como vendedor. Ganhavam juntos R$ 3.500 por mês. Viviam apertado, mas viviam. Verônica estudava para a Ordem dos Advogados.
Reinaldo vendia. Chegava em casa contando histórias de clientes difíceis, de metas batidas, de chefes que não reconheciam talento. 3 meses depois do casamento, numa manhã de março, tudo mudou. Reinaldo chegou em casa segurando o envelope marrom. Eram 10 horas da noite de uma terça-feira. Verônica estava na mesa da cozinha estudando. Caderno aberto, código civil ao lado, marcador amarelo na mão. Ele sentou na cadeira de frente, colocou o envelope na mesa, disse que precisavam conversar. Tom sério. Verônica fechou o caderno. Olhou para ele. Perguntou o que era. Reinaldo explicou. A Granvendas tinha oferecido promoção, gerente regional, salário de R$ 12.000 por mês, 4 vezes o que ele ganhava, mas tinha condição. A empresa estava expandindo, precisava de garantias legais, precisava de alguém com formação jurídica que pudesse validar contratos, ser fiador técnico, investir uma pequena parte como acionista minoritário, 20%, R$ 80.000. Verônica tinha esse dinheiro, herança da avó paterna que tinha falecido 6 meses antes, R$ 83.000 guardados na poupança. Ela estava economizando para abrir escritório próprio, para montar estrutura, para começar vida como advogada autônoma. Reinaldo segurou a mão dela. Disse que era temporário, 2 anos no máximo. Depois venderiam a parte dela. Usariam o dinheiro para comprar apartamento, para começar vida melhor. Ele só precisava dessa chance, essa única chance. Verônica olhou para ele, para o envelope marrom, para as mãos dele segurando as dela, e tomou a primeira decisão que mudaria os próximos 28 anos. Disse que sim. Na segunda-feira seguinte, foram juntos na sede da Granvendas, prédio comercial de 4 andares na Vila Prudente. Ela usando roupa social, ele de terno, reunião com 3 sócios fundadores, homens de 50 e tantos anos, todos de terno escuro. Todos olhando para ela com mistura de surpresa e desconfiança. Apresentaram os documentos. Contrato de sociedade, 20% de participação acionária. Investimento inicial de R$ 80.000. Cláusula de renovação anual. Direito a voto em assembleias. Poder de veto em decisões estratégicas. Verônica leu cada página, cada cláusula, cada parágrafo. 3 horas de leitura, os sócios impacientes, Reinaldo nervoso, ela concentrada. Sua avó tinha ensinado uma coisa: quem assina sem ler, perde sem saber. Encontrou problema na cláusula 17. Dizia que sócio minoritário não tinha direito a informações financeiras detalhadas. Ela disse que não assinaria assim, que precisava de transparência total. Os sócios olharam um para o outro. Um deles disse que podia ajustar. Voltaram 3 dias depois. Cláusula ajustada. Sócio com 20% tinha acesso a tudo. Balanços, contratos, folha de pagamento, tudo. Verônica assinou. Transferiu os R$ 80.000. Reinaldo assinou como gerente regional. Salário R$ 12.000 mensais. Contrato de gestão vinculado à participação societária da esposa. Ela fez questão de incluir essa cláusula. Ele nem percebeu. Estava ocupado demais comemorando. Nos próximos 5 anos, Verônica fez algo que ninguém esperava. Investiu mais. A cada ano, quando a empresa pedia aporte para a expansão, ela colocava dinheiro. 5.000 aqui, 10.000 ali, 20.000 no 3º ano, 40.000 no 4º. Usava economias, usava bônus de final de ano da clínica onde trabalhava, usava dinheiro de trabalhos jurídicos que fazia aos fins de semana, contratos pequenos, pareceres, consultorias rápidas. E a cada aporte, sua participação crescia. 20% viraram 25%, 25% viraram 32%, 32% viraram 43%, 43% viraram 51%. Ela guardava cada recibo, cada comprovante, cada ata assinada, tudo numa pasta marrom antiga que escondia no fundo do armário.
Reinaldo nunca perguntou sobre essa pasta. Nunca quis saber o que ela guardava ali. Em 2003, 5 anos depois do investimento inicial, Verônica Santos Silva era a acionista majoritária da Gran Vendas Distribuidora. 51%. Controle absoluto. Os outros sócios sabiam, mas fizeram acordo. Ela ficaria silenciosa. Seria sócia oculta, não apareceria em reuniões, não daria entrevistas, não assinaria como CEO, seria apenas investidora. Em troca, teria dividendos proporcionais e poder de veto definitivo em decisões estratégicas. Verônica aceitou, porque Reinaldo estava subindo. Gerente regional virou gerente nacional virou diretor de operações virou diretor comercial. E cada promoção ele chegava em casa mais convencido de que tinha construído tudo sozinho. Parava de agradecer ela, parava de perguntar a opinião dela. Começava a falar que sustentava a casa, que ela tinha sorte de ter marido provedor, que mulher que não trabalhava fora não tinha valor real. O que ele não sabia era que cada dezembro ela renovava o contrato dele. Cada promoção dele passava pela assinatura dela primeiro. Cada aumento de salário era ela quem aprovava. Ela lia tudo. Ele assinava onde mandavam. Achava que eram formalidades da empresa, burocracias chatas. Verônica deixava. Porque amava, porque acreditava que era fase, porque tinha investido 28 anos naquele casamento e desistir parecia desperdício. E enquanto isso, cuidava de tudo nos bastidores. Renovava contrato de gestão todo dezembro, aprovava aumentos dele, validava bônus, assinava procurações, garantia que o cargo dele existisse. Um dia, ela quase contou. Foi em dezembro de 2015, 17 anos de casamento. Ela tinha acabado de assinar a renovação anual dele, mais 12 meses garantidos, mais 12 meses de salário de R$23 mil. Ele chegou em casa reclamando, dizendo que a empresa não reconhecia talento, que deveria ganhar mais, que outros diretores ganhavam 30 mil. Verônica abriu a boca. Ia dizer, ia contar que era ela quem decidia, que poderia aumentar o salário dele se quisesse, que era ela quem tinha poder. Mas ele continuou. Disse que pelo menos tinha uma coisa boa. Não precisava se preocupar com dinheiro em casa, porque ela não gastava nada. Afinal, não trabalhava, não produzia, não contribuía, só ficava em casa comendo e engordando. Verônica fechou a boca, guardou as palavras, voltou para o silêncio. E naquele momento, algo começou a morrer dentro dela. Algo que levaria mais 12 anos para terminar de morrer completamente. Se você está se identificando com essa história, deixa seu like agora. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber quantas Verônicas existem por aí. Quantas mulheres invisíveis estão finalmente abrindo os olhos. Os anos passaram, Verônica engordou, estresse silencioso vira gordura. 24 anos tinha 58 quilos, 30 anos tinha 71, 40 anos tinha 89, 52 tinha 103. Reinaldo emagrecia, entrava em academia, comprava roupas caras, dirigia carro da empresa, BMW prata, viajava para convenções, jantava com clientes. Chegava em casa reclamando que estava cansado de trabalhar tanto. Verônica ficava em casa, cuidava da rotina, pagava contas, organizava a vida. Ia sozinha em eventos da empresa porque ele dizia que tinha compromissos importantes. Usava crachá de visitante porque ninguém sabia quem ela era. Teve uma vez que ela quase foi descoberta. Assembleia Anual de Acionistas. Ela precisava assinar presencialmente. Foi até a empresa. Entrou pela porta de trás, sala de reuniões vazia, apenas ela e o advogado da empresa. Assinaram tudo em 10 minutos. Quando estava saindo, Reinaldo passou pelo corredor. Viu ela. Perguntou o que fazia ali. Ela disse que tinha vindo trazer almoço para ele, que tinha esquecido em casa. Ele olhou a mão dela.
vazia. Ela disse que já tinha entregado na recepção. Ele acreditou, nunca desconfiou. E foi usando esse crachá de visitante que ela entrou no churrasco anual da Gran Vendas num sábado 15 de outubro de 2025, 15 horas e 15 minutos. Ela estacionou o Corsa 2012 na vaga de visitantes. Pegou a bolsa, desceu, caminhou até a entrada da área externa da empresa. Espaço grande, churrasqueiras de tijolo, mesas compridas, cadeiras plásticas brancas, caixas de som tocando sertanejo, segurança na entrada, homem de 40 e poucos anos, uniforme cinza, prancheta na mão. Ele pediu identificação. Verônica mostrou carteira de motorista. Ele conferiu o nome numa lista. Não achou. Perguntou se era esposa de funcionário. Ela disse que sim. Esposa do Reinaldo, diretor comercial. O segurança procurou de novo. Achou o nome de Reinaldo. Tinha a anotação. Mais um. Significava que ele podia levar acompanhante. Pegou o crachá branco. Palavras em vermelho. Visitante. Entregou para Verônica. Ela prendeu o crachá no vestido floral azul claro que tinha comprado 3 meses antes numa liquidação. R$ 129. Único vestido novo que comprava em 2 anos. Sandália baixa bege. Bolsa pequena marrom. Cabelo preso em coque simples. Passou pela catraca. Entrou no espaço. 83 funcionários presentes, mais familiares. Total aproximado de 150 pessoas. Som de conversas, som de risadas, som de churrasco chiando, cheiro de carne, cheiro de cerveja, cheiro de carvão queimando. Verônica caminhou devagar, olhando ao redor, procurando Reinaldo. Encontrou ele no centro do espaço, cercado por 6 pessoas, todos de copo na mão. Ele de camisa vermelha de botão, manga dobrada até o cotovelo, calça social preta, sapato italiano de couro, R$ 1.200. Ela tinha visto a nota fiscal. Ele contava história, gesticulava. As pessoas riam, ele estava no auge, centro das atenções. Adorava. Verônica foi até a mesa de comida, pegou o prato de vidro, pegou o pegador de metal, colocou 3 pedaços de picanha, 2 de linguiça, farofa, vinagrete, cebola roxa, 2 pães de alho. Ele gostava de pão de alho. Balanceou o prato com cuidado. Caminhou até onde Reinaldo estava. Grupo agora com 8 pessoas. Ela se aproximou por trás dele, tocou o braço dele de leve com 2 dedos da mão esquerda. Reinaldo sentiu, virou o rosto, olhou. O sorriso morreu. Ficou sério. Olhou para o prato que ela segurava. Olhou de volta para ela, virou para o grupo e disse alto o suficiente para 12 pessoas ao redor ouvirem claramente: minha esposa chegou. Tom específico. Tom que pedia desculpas por existir esposa. Tom que diminuía. Tom que constrangia. 3 pessoas do grupo olharam para Verônica. 2 sorriram educadamente. Uma acenou. Reinaldo não fez apresentações. Não disse o nome dela. Não disse nada sobre ela. Verônica estendeu o prato. Disse baixinho que tinha separado as partes que ele mais gostava. A picanha bem passada, a linguiça dourada, o pão de alho crocante. Reinaldo olhou para o prato. Ficou olhando por 3 segundos. 4, 5. As pessoas ao redor começaram a perceber tensão. Conversas morrendo, olhares curiosos. E então ele fez. Afastou o prato, usou mão direita aberta, empurrou com força. O prato voou, literalmente voou pelos ares. 3 metros de distância. Caiu no chão de concreto. Som de vidro explodindo, 17 pedaços. Verônica contou depois na memória. Carne espalhando, farofa voando, molho vermelho do vinagrete respingando. Gotículas vermelhas na sandália bege de Verônica. Gotículas vermelhas na barra do vestido azul claro. O barulho cortou tudo. Conversas morreram. Música continuava, mas ninguém ouvia mais. Churrasqueiros pararam. Garçons congelaram. 50 pessoas viraram ao mesmo tempo. Som de respirações prendendo.
som de copos pousando em mesas, som de talheres parando no ar. Reinaldo deu 2 passos para frente. Ficou a 20 centímetros do rosto dela. Apontou o dedo indicador direito, unha aparada, aliança de ouro que ela tinha dado 28 anos atrás. E gritou. Gritou tão alto que os 83 funcionários da Gran Vendas ouviram perfeitamente. Gritou tão alto que os familiares ouviram. Gritou tão alto que o segurança na entrada ouviu. Total, 150 testemunhas. Disse que aquela baleia encalhada achava que ainda tinha algum valor. Que olhassem o tamanho dela, uma baleia encalhada. Que se ele quisesse baleia, ia pro aquário. Que ela estava ali constrangendo ele, humilhando ele, aparecendo onde não devia. Que voltasse para casa, que ficasse na cozinha, onde sempre pertenceu, invisível, inútil, um peso morto. O silêncio que veio depois pesava toneladas. Verônica sentiu o rosto queimando, sentiu 83 pares de olhos. Não ousou contar quantos realmente estavam olhando. Pareciam milhares. Sentiu algumas bocas se abrindo, sentiu palavras quase saindo. Mas nenhuma saiu, ninguém defendeu, ninguém interveio, ninguém disse que Reinaldo estava errado. Silêncio conivente, silêncio que dói mais que o grito. Verônica ficou parada. 3 segundos que pareceram 3 anos. E naqueles 3 segundos, enquanto 150 pessoas olhavam em silêncio, algo dentro dela finalmente quebrou. Não foi o coração. Coração já estava quebrado faz tempo. Foi o medo. Foi a aceitação. Foi a crença de que ela merecia aquilo. Aquilo quebrou. E do lugar daquilo nasceu outra coisa. Algo frio, algo calculado. Algo que tinha esperado 28 anos para aparecer. Verônica não respondeu, não gritou de volta, não chorou ali. Apenas virou as costas, devagar, cada movimento custando. Caminhou até a saída, 32 metros. Ela contou cada passo depois, 32 passos. Cada passo ecoava, cada passo machucava, cada passo gravava. Passou pela catraca, pelo segurança. Ele olhou para ela, olhou para o chão. Não falou nada. Verônica tirou o crachá de visitante. Colocou na mão dele, não disse nada. Ele pegou sem olhar. Ela caminhou até o Corsa, abriu a porta, entrou, fechou, colocou o cinto. Ligou o carro, dirigiu, 32 minutos até em casa, Itaquera até Tatuapé, trânsito médio de sábado. Ela não ligou o rádio, não chorou, não gritou, apenas dirigiu. Chegou em casa. Apartamento de 3 quartos que tinham comprado 10 anos antes. Financiamento de 20 anos. Entrada de R$90 mil que ela tinha tirado dos dividendos. Prestação de R$1.800 que ela pagava porque Reinaldo disse que o salário dele era para investir no futuro. Estacionou na garagem. Subiu de elevador. 8º andar. Abriu a porta. Entrou. Reinaldo já estava lá. Não sabia como tinha chegado antes. Provavelmente saiu logo depois dela, evitando desconforto. Ele estava no sofá. Televisão ligada. Jogo de futebol. Corinthians e Palmeiras. Ele torcia para o Corinthians. Cerveja na mesa. Pés descalços. Camisa vermelha ainda. Nem tinha trocado. Não olhou para ela quando ela entrou. Não disse nada. Verônica atravessou a sala. Foi para o quarto, fechou a porta, sentou na cama. E ali, sozinha, com 52 anos, 28 anos de casamento, 103 quilos, e uma humilhação pública queimando como ácido, tomou decisão. Não chorou. Ainda não. Não gritou, não quebrou nada. Apenas decidiu. Levantou da cama. Foi até o armário embutido, abriu a porta, gaveta de baixo. Embaixo de 3 lençóis de casal que não usavam mais. Pasta marrom antiga, 28 anos guardada. Ela pegou. Sentiu o peso. Meio quilo. Papel acumula peso. E poder também. Colocou a pasta na cama. Abriu. Cheiro de papel velho. Cheiro de tinta desbotada. Dentro havia 32 documentos. Contratos, aditivos, atas de assembleia, procurações.
renovações anuais, tudo assinado por ela, tudo validando ele, tudo mantendo o cargo dele existindo. Cada página que ela folheava era lembrança. Janeiro de 1998. Primeira assinatura. 24 anos. Acreditando em parceria. Janeiro de 1999. Segunda assinatura. Primeiro aporte extra. Janeiro de 2000. Janeiro de 2001. Todos os janeiros dos últimos 27 anos. Todas as assinaturas dela, todas as renovações que mantinham ele no cargo. Pegou o celular, Samsung J5 de 4 anos, tela trincada no canto, procurou nos contatos. Dr. Silveira, advogado da família dela. Homem que tinha ajudado quando a avó faleceu. Homem de confiança. 82 anos, aposentado mas registro ativo. Ligou. 3 toques. Voz masculina atendeu. Alô. Ela disse quem era. Ele demorou 3 segundos. Reconheceu. Perguntou como estava. Ela disse que precisava conversar. Urgente. Ele perguntou sobre o quê? Ela disse, 28 anos de casamento e 51% de uma empresa. Silêncio do outro lado. 5 segundos. Ele perguntou se era o que ele achava que era. Ela disse que sim. Ele disse que podia segunda-feira de manhã. 8 horas. Escritório dele. Ela confirmou. Obrigada, Dr. Silveira. Ele disse que era para levar todos os documentos que tivesse. Ela desligou. Guardou a pasta no mesmo lugar. Fechou o armário. Voltou para a sala. Reinaldo no mesmo lugar. Mesma posição. Jogo terminando. 3-2 para o Palmeiras. Ele xingou alto. Verônica passou direto. Foi para a cozinha. Preparou jantar, arroz, feijão, bife acebolado. Salada de alface e tomate. 28 anos fazendo a mesma comida. Ele gostava assim. Simples, sem frescura, temperada certa. Colocou tudo na mesa. Chamou ele. Ele veio. Sentou. Comeu, não falou nada. Sobre o churrasco, sobre o prato, sobre as palavras. Nada. Comeu como se nada tivesse acontecido. Terminou. Levantou, voltou para o sofá. Futebol de novo. Outro jogo. Verônica lavou louça. Guardou tudo. Limpou o fogão. Passou pano na mesa. Foi para o quarto. 22 horas e 41 minutos. Deitou. Olhou para o teto. Teto branco com mancha de infiltração no canto. 3 anos tentando marcar para consertar. Não conseguiu dormir. Ficou repassando. As 83 pessoas olhando. O vidro quebrando. As palavras. Baleia encalhada. Baleia encalhada. Inútil. Invisível. Peso morto. Cada palavra tinha entrado como faca. Cada palavra tinha cortado algo que ela nem sabia que ainda estava inteiro. 00:17. Ela pegou o celular. Abriu calculadora. Começou a somar. Cada investimento. Cada aporte. 80 mil iniciais. 5 mil, 10 mil, 15, 20, 40, 60. 80 nos últimos anos. Total investido ao longo de 27 anos. R$1.283.000. Tudo dela. Cada centavo. Nenhum dele. E ele achava que sustentava a casa. Achava que tinha construído carreira sozinho. Achava que ela era peso morto. Verônica sorriu no escuro. Primeiro sorriso em 3 meses. Sorriso frio. Sorriso de quem acabou de entender que tinha armas e que sabia usar. Não sai daqui agora. O que vem a seguir é o momento que você está esperando desde o começo. A virada, a justiça, o momento em que a baleia encalhada mostra quem realmente manda. Fica até o final. Domingo passou. Lento, doloroso. Verônica limpou casa, lavou roupa, passou, cozinhou almoço, cozinhou jantar. Reinaldo assistiu jogos. 3 jogos. Brasileiro. Libertadores, europeu. Bebeu 5 cervejas. Pediu mais 2 no bar da esquina. Ela desceu, comprou, subiu, entregou. Ele não agradeceu. Apenas abriu e bebeu. Ela não esperava agradecimento. Tinha parado de esperar faz tempo. Segunda-feira, 5:45 da manhã. Verônica acordou.
teria acordado no despertador que marcara para 6. Mas o corpo acordou antes. Corpo sabe quando o dia é importante. Tomou banho, escolheu roupa com cuidado. Primeira vez em anos que escolhia roupa com propósito, além de estar limpa. Calça social preta. Tinha 2. Escolheu a menos desbotada. Blusa branca de botão. Tinha 3. Escolheu a que tinha menos rugas. Sapato fechado preto de salto baixo. Único que tinha. 2 centímetros de salto. Confortável. Pegou a pasta marrom. Os 32 documentos dentro. Pegou a bolsa. Bolsa preta maior que a de costume. Guardou pasta dentro. Guardou carteira. Guardou celular. Guardou batom que não usava, mas resolveu levar. 6h52. Saiu do quarto. Reinaldo ainda dormia. Ele acordava às 7h15. Sempre. Rotina militar. Ela deixou o café pronto. Pão na mesa. Margarina. Requeijão. Como sempre. 28 anos fazendo isso. Saiu de casa, 7h15, desceu de elevador, foi até a garagem, entrou no Corsa. Ligou, motor tossiu 2 vezes, pegou na terceira. 193 mil quilômetros, precisava trocar vela. Ela sabia, não tinha dinheiro. Ou melhor, tinha. Mas Reinaldo dizia que carro velho não valia investimento. Dirigiu até o centro de São Paulo. Escritório de Dr. Silveira ficava na rua Líbero Badaró, 8º andar de prédio comercial dos anos 70. Fachada com pastilhas verdes e bege. Elevador lento, rangendo. Parou no 8º. Ela saiu. Corredor comprido. Porta de madeira escura no final. Placa dourada. Silveira Advocacia. 7h56. Ela tocou campainha. Secretária de uns 50 anos abriu. Verônica se apresentou. Tinha horário marcado. Secretária conferiu a agenda. Acenou. Pediu para esperar. Verônica sentou em cadeira de couro surrado. Revista Veja de 2 meses atrás na mesinha. 2 minutos. Porta interna abriu. Dr. Silveira, 82 anos, cabelo completamente branco, cortado curto, óculos de leitura pendurados em corrente no pescoço, terno cinza de 3 peças, impecável. Gravata azul marinho, sapato preto brilhando. Ele abriu os braços. Verônica levantou, abraçou ele. Cheiro de lavanda. Mesmo perfume de sempre. Ele disse que fazia tempo. 5 anos desde enterro da mãe dela. Verônica concordou. 5 anos e 7 meses para ser exata. Entraram no escritório. Mesa de mogno enorme. 3 metros de comprimento. Livros nas estantes. Códigos. Jurisprudências. Foto dele com o governador de São Paulo de 1983. Foto dele recebendo título na OAB. Janela grande dando para a rua. Barulho de trânsito abafado. Ele sentou atrás da mesa. Posição de poder. Ela sentou de frente. 2 cadeiras disponíveis. Escolheu a da direita. Colocou a bolsa no colo. Respirou fundo. 1 vez, 2, 3 e começou a contar. Contou sobre o casamento. 28 anos. Contou sobre o investimento. 80 mil no começo. Mais de 1 milhão ao longo dos anos. Contou sobre a participação societária. Como cresceu. Como chegou em 51%. Contou sobre os contratos anuais. Sobre as renovações. Sobre o cargo do marido, dependendo da assinatura dela. Dr. Silveira ouvia. Não interrompia. Pegou caneta. Começou a fazer anotações. Perguntou algumas coisas. Datas, valores, nomes dos outros sócios. Ela respondia, tudo guardado na memória. Então contou sobre o sábado. O churrasco, as 83 pessoas. Um prato, o vidro quebrando, as palavras. Baleia encalhada, baleia, inútil, invisível. Contou sobre o silêncio depois. Sobre ninguém defendendo. Sobre ter que andar 32 passos enquanto 150 pessoas olhavam. Dr. Silveira parou de anotar. Colocou a caneta na mesa. Tirou os óculos. Limpou com lenço de tecido. Colocou de volta. Olhou para ela. Esperou. Verônica disse que queria saber os direitos dela, como sócia majoritária. O que podia fazer. O que não podia. Se tinha poder real ou se era só papel.
Doutor Silveira pediu os documentos. Ela abriu a bolsa. Tirou a pasta marrom. Entregou. Ele abriu, começou a ler. Primeiro documento, segundo, terceiro, virava a página. Voltava, comparava datas, conferia assinaturas, lia cláusulas em voz baixa. 15 minutos passaram. Verônica esperava. Olhava pela janela, carros buzinando lá embaixo. Pedestres atravessando. Vida normal de segunda-feira, enquanto a dela estava prestes a virar. Doutor Silveira finalmente olhou para ela, colocou os documentos na mesa, organizados, empilhados, alinhados. Cruzou as mãos e disse 9 palavras que mudaram tudo. Você é a dona da empresa, Verônica. Literalmente. Ela piscou. Não entendeu. Pediu para ele repetir. Ele repetiu. Devagar, palavra por palavra. Você é acionista majoritária com 51%. A Gran Vendas existe porque você investe, porque você valida contratos, porque você renova gestão. Seu marido é funcionário. Funcionário contratado sob regime de confiança da sócia majoritária, que é você. Verônica sentiu algo estranho no peito. Aperto, depois alívio, depois confusão. Perguntou se tinha certeza. Ele disse que absoluta. Mostrou cláusula específica. Contrato de gestão familiar. Renovação anual a critério exclusivo da sócia majoritária. Cargo de diretor comercial subordinado à aprovação dela. Ela perguntou o que mais. Ele continuou. Disse que ela tinha poder de veto em qualquer decisão estratégica. Tinha direito a voto com peso de 51% em assembleias. Tinha acesso total a contas, balanços, contratos, folha de pagamento. Tinha por contrato prerrogativa de indicar e destituir qualquer cargo de confiança, inclusive diretor comercial. O escritório ficou em silêncio. 23 segundos. Relógio de parede marcando. Tic-tac, tic-tac. Verônica olhou para a pasta, olhou para o Dr. Silveira, olhou para as próprias mãos. Mãos que assinaram tudo aquilo, mãos que sustentaram tudo aquilo. Mãos que ela achava que não tinham poder. Perguntou se era legal fazer algo. Ele perguntou o quê? Ela disse, destituir ele. Doutor Silveira disse que sim, completamente legal. Dentro do previsto em contrato, sem nenhum risco jurídico. Ela perguntou quanto tempo levava. Ele disse que podia convocar a Assembleia Extraordinária em 48 horas, que precisava notificar todos os sócios e diretores, que precisava apresentar pauta, que precisava documentação atualizada. Verônica ficou sentada, 30 segundos, pensando. 28 anos. 83 pessoas, vidro quebrando, palavra invisível, palavra inútil, palavra baleia encalhada. Olhou para o Dr. Silveira e disse que queria convocar a Assembleia para quarta-feira, 9 horas da manhã. Sede da Gran Vendas, presença obrigatória de todos os gerentes e diretores, 15 pessoas. Pauta, reestruturação societária e revisão de cargos de confiança. Ele perguntou se tinha certeza absoluta. Ela disse que tinha. Mais certeza que qualquer coisa nos últimos 28 anos. Dr. Silveira pegou o telefone. Discou, escritório contábil que cuidava da Gran Vendas. Falou com a sócia responsável, doutora Mariana. Explicou situação resumida. Disse que precisava de documentação urgente. Certidão atualizada da junta comercial. Extrato de atas dos últimos 5 anos. Declaração de titularidade de ações. Composição societária atual. Doutora Mariana disse que enviaria por e-mail até terça ao meio-dia. Doutor Silveira confirmou. Agradeceu. Desligou. Olhou para Verônica. Disse que estava orgulhoso. Que o pai dela estaria orgulhoso. Que a avó que deixou a herança estaria orgulhosa. Que ela estava fazendo a coisa certa. Verônica não conseguiu responder. Garganta apertada. Apenas acenou. Levantou. Pegou a bolsa. Pegou a pasta que ele devolveu. Ele a acompanhou até a porta. Abraçou ela de novo. Disse que estava do lado dela. Que ligasse se precisasse de qualquer coisa. Ela agradeceu. Saiu. Voltou para o carro.
Eram 10h48. Dirigiu para casa. 35 minutos de trajeto. Chegou 12h20. Reinaldo já tinha saído. Trabalho. Reunião com cliente grande. Ele tinha avisado no WhatsApp. Voltaria só de noite. Verônica preparou o almoço, comeu sozinha, lavou louça, sentou no sofá, ligou televisão, não prestou atenção. Mente processando. 48 horas até a Assembleia, 2 dias. 48 horas até confronto, até verdade, até justiça. Terça-feira. Verônica acordou 5h23, antes do despertador de novo. Checou o e-mail no celular, refresh a cada 10 minutos. 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11. 11h57. E-mail chegou. Remetente, contabilidade, Granvendas. Assunto, documentação solicitada. 3 anexos PDF. Ela abriu. Primeiro anexo, certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Registro da Granvendas, distribuidora líder da CNPJ, endereço, composição societária. Nome dela no topo. Verônica Santos Silva. CPF, 51% do capital social. Segundo anexo, extrato de atas, Assembleia de 2021, Assembleia de 2022, Assembleia de 2023. Todas com assinatura dela, aprovando contas, aprovando renovação de diretorias, aprovando expansões. Terceiro anexo, declaração de titularidade. Investimento inicial, R$80 mil em março de 1998. Aportes adicionais ao longo de 27 anos. Detalhamento completo. 5 mil em 2000, 10 mil em 2001. 15 mil em 2002, 20 mil em 2003, e assim por diante. Total investido, R$1.283.000. Valor atual da participação dela, segundo última avaliação patrimonial, R$8.340.000. Verônica leu o número, releu, 8 milhões. Ela nunca tinha visto esse valor associado a algo que fosse dela. Nunca tinha pensado que aqueles investimentos pequenos ao longo dos anos se multiplicariam assim. Imprimiu tudo, impressora velha, barulhenta. 15 páginas, organizou em pasta transparente nova, guardou na bolsa, ligou para o Dr. Silveira. Ele confirmou que tinha recebido cópia. Disse que já havia enviado convocação formal. E-mail registrado para todos os diretores e gerentes. Notificação oficial. Presença obrigatória. Assembleia extraordinária. 48 horas de antecedência, como prevê estatuto. Pauta oficial. Reestruturação societária. Revisão de cargos de confiança. Deliberações diversas a critério da sócia majoritária. Nome dela não aparecia como convocante. Apenas registro. Sócia majoritária convoca a Assembleia Extraordinária conforme cláusula 13 do Estatuto Social. Reinaldo ia saber da Assembleia, mas não ia saber que era ela. Ia achar que era algum dos outros sócios, ia ficar nervoso, ia reclamar. Ia dizer que era absurdo convocar todo mundo sem explicação prévia. E foi exatamente isso que aconteceu. Terça à noite. Reinaldo chegou em casa às 19h41. Entrou batendo porta. Jogou pasta no sofá. Disse que tinha sido convocado para reunião idiota na quarta, que ninguém sabia do que se tratava, que era desrespeito com o tempo dele, que tinha cliente importante marcado, que teria que desmarcar. Verônica serviu jantar. Não comentou. Ele comeu reclamando. Disse que se fosse para demitir alguém, deviam avisar antes. Que se fosse para cortar custos, deviam ser transparentes. Que empresa estava com frescura demais ultimamente. Terminou de comer, foi assistir televisão. Verônica lavou louça. Foi para o quarto, 21 horas. Não dormiu. Ficou acordada repassando mentalmente. O que ia falar? Como ia falar? Em que ordem? Se conseguiria manter voz firme, se conseguiria olhar nos olhos dele quando falasse. 3 da manhã, ainda acordada, olhando o teto. Infiltração no canto, parecendo maior à noite. 4h15. Desistiu de dormir. Levantou, tomou banho.
Água quente, bem quente. Ficou 15 minutos debaixo. Lavou o cabelo, passou o condicionador, fez questão. Primeira vez em meses que usava condicionador, 5h43. Secou o cabelo, não prendeu coque, deixou solto. Ondulado natural. Grisalho misturado com castanho. Ela gostava. Reinaldo dizia que ela devia pintar, que cabelo branco envelhecia. Escolheu roupa, dessa vez diferente. Calça social preta. A boa. Blusa branca de seda que comprou 5 anos atrás e nunca usou. Etiqueta ainda grudada. Arrancou. Vestiu. Ficou bem. Blazer preto que ganhou da irmã. Nunca tinha usado porque achava formal demais. Hoje era dia de formal. Sapato de salto médio, 5 centímetros. Tinha um. Preto. Comprado para casamento da sobrinha 3 anos atrás. Usado uma vez. Guardado na caixa desde então. 6h42. Estava pronta. Olhou no espelho. Não se reconheceu por 3 segundos. Mulher no reflexo parecia outra. Mais séria, mais firme, mais presente. Pegou a bolsa. Pasta transparente com documentos. Pasta marrom antiga. Celular. Carteira. Batom vermelho que não usava há anos. Passou. Ficou bom. Reinaldo acordou às 7h28. Mais tarde que o normal. Também não tinha dormido bem. Ela ouviu ele levantando. Saiu do quarto já pronta. Ele viu. Estranhou. Perguntou por que estava assim arrumada. Ela disse que tinha consulta, dentista. Ele não perguntou mais nada. Nunca perguntava detalhes da vida dela. Ele tomou café, reclamou da assembleia de novo. Disse que ia ser perda de tempo, que já estava prevendo. Verônica não comentou, apenas acenou. Ele saiu primeiro. 7h52. BMW prata. Carro da empresa. Ela esperou 10 minutos. 8h02. Saiu. Corsa velho, mas hoje não importava. 40 minutos de trânsito. Granvendas ficava na Vila Prudente. Prédio de 6 andares. Fachada de vidro. Logo da empresa em letras grandes. Verde e amarelo. Ela estacionou às 8h53. Vaga de visitante de novo, mas seria a última vez. Pegou a bolsa. Desceu. Caminhou até a entrada principal. Porta de vidro automática. Recepção com mármore bege, segurança na mesa, mesmo o homem do churrasco. Reconheceu ela. Olhou surpreso, ia pedir identificação. Verônica olhou para ele e disse 7 palavras que ele nunca ia esquecer. Não preciso, eu sou a dona. O homem piscou, ficou com expressão congelada, boca meio aberta. Ela passou direto. Elevador à esquerda. Subiu sozinha. 5º andar. Sala de reuniões principal. Chegou às 8h58. Dr. Silveira já estava lá, sentado na cabeceira da mesa. Mesa comprida. Capacidade para 20 pessoas. Ele usava terno azul marinho hoje. Gravata preta, óculos no nariz, pasta dele aberta, documentos organizados. Ele acenou. Verônica entrou. Sentou à direita dele. Cadeira de couro. Confortável. Colocou a bolsa ao lado. Respirou fundo 3 vezes. 9h menos 2 minutos. Porta se abriu. Gerente de vendas. Homem de 42 anos. Terno cinza. Gravata azul. Entrou, olhou ao redor. Viu Verônica. Estranhou, mas não comentou. Sentou. 9h menos 1 minuto. Mais 4 pessoas. Gerente de logística. Gerente financeiro. Gerente de RH. Diretor de TI. Todos cumprimentaram Dr. Silveira. Todos olharam para Verônica com curiosidade. Ninguém perguntou quem era. 9h exatas. Mais 6 pessoas entraram juntas. Diretor administrativo, diretor de operações, 2 gerentes regionais, supervisor de qualidade, coordenadora de marketing, 9h02 minutos. Última pessoa. Reinaldo, diretor comercial, terno preto, camisa branca, gravata vermelha. Entrou apressado. Olhou ao redor procurando lugar. Viu Verônica. Parou. Franziu testa. Ficou olhando. 3 segundos, 4, 5. Olhou para o advogado. Olhou de volta para ela. Não entendeu. Mas não perguntou.
Sentou do outro lado da mesa, 4 cadeiras de distância. Ficou olhando. 9h03. Doutor Silveira bateu caneta na mesa, 3 vezes. Som metálico. Pediu atenção. Sala ficou em silêncio. 15 pessoas presentes. 14 curiosos. Um confuso. Doutor Silveira disse que a assembleia estava oficialmente aberta. 9h03 de quarta-feira, dia 25 de outubro de 2025. 15 pessoas presentes conforme convocação. Quórum completo. Pauta: reestruturação societária e revisão de cargos de confiança. Reinaldo levantou mão. Interrompeu. Perguntou quem tinha convocado. Doutor Silveira disse que sócia majoritária conforme cláusula 13 do Estatuto. Reinaldo perguntou quem era sócia majoritária. Tom impaciente. Ele nunca tinha ouvido falar. A empresa tinha 3 sócios. Ele conhecia 2. Terceiro nunca aparecia. Doutor Silveira não respondeu diretamente. Pegou pasta dele. Tirou o documento. Certidão da Junta Comercial. 15 páginas. Passou para a pessoa ao lado. Pediu que circulasse. Composição societária atualizada. Todos deviam ler. Papel passou de mão em mão. Cada pessoa pegou. Leu. Olhou para frente, alguns olharam para Verônica. Alguns franziram testa. Ninguém comentou. Passaram para frente. Chegou no gerente financeiro. Ele leu. Olhos arregalaram. Olhou para Verônica, olhou para o papel, passou adiante, chegou no diretor de operações. Ele leu, parou, releu, olhou para ela, sorriu discreto, como se finalmente entendesse algo que nunca tinha feito sentido. Passou. Chegou em Reinaldo. Mão dele tremeu ao pegar. Olhou primeira página, certificado de composição societária. Lista de acionistas em ordem decrescente de participação. Primeiro nome da lista, Verônica Santos Silva. CPF. Endereço: 51% do capital social. Acionista majoritária desde abril de 2003. Investimento inicial em março de 1998. Segundo nome, Carlos Medeiros. 24%. Terceiro nome, João Castilho. 25%. Reinaldo leu, releu, olhou para o papel, olhou para ela, papel tremendo na mão. Visível, perceptível. Ele abriu boca, fechou, abriu de novo. Som não saiu, fechou de novo. Finalmente perguntou baixo. Tom que apenas 6 pessoas ouviram, se aquilo era verdade. Doutor Silveira disse alto, para a sala inteira ouvir, que sim, 100% verdadeiro, registrado em cartório, certificado pela Junta Comercial, validado por 3 auditorias independentes ao longo dos anos. Reinaldo olhou ao redor, 14 pessoas olhando para ele. Não, olhando além dele, olhando para ela, como se a vissem pela primeira vez, como se acabassem de descobrir que fantasma tinha corpo, que invisível tinha forma, que silenciosa tinha voz. Verônica levantou, devagar, cadeira rangendo de leve, 52 anos, 103 quilos, blazer preto, blusa branca, cabelo solto, batom vermelho, salto de 5 centímetros, ficou de pé, mãos apoiadas na mesa, olhou para frente, não para o marido especificamente, para a sala, para os 15, para todos que precisavam ouvir. E começou a falar, voz firme, clara, sem tremor. Disse que estava ali há 28 anos. Não como visitante, não como esposa de funcionário, como sócia, como investidora, como a pessoa que garantiu juridicamente cada contrato assinado naquela empresa desde 1998. Disse que em março daquele ano tinha investido os R$80 mil da herança da avó, que nos anos seguintes tinha colocado mais, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, que ao longo de 27 anos tinha investido R$1.283.000 do próprio bolso, que cada promoção concedida ali passava pela mesa dela primeiro, que cada aumento de salário era validado por ela, que cada cargo de confiança existia porque ela assinava renovação anual, inclusive o cargo de diretor comercial.
Pausa. 3 segundos. Olhou diretamente para Reinaldo. Ele estava branco, pálido, mãos agarradas na mesa como se fosse cair. Verônica continuou. Disse que durante 28 anos escolheu ficar invisível. Escolheu deixar o marido brilhar. Escolheu acreditar que casamento era parceria, que sucesso dele era deles, que construir juntos significava algo. Até que num sábado de outubro, naquele mesmo mês, na área externa dessa mesma empresa, na frente de 83 funcionários e dezenas de familiares, ele deixou muito claro o que realmente achava dela. Não citou as palavras, não precisava. Metade das pessoas na sala tinha estado lá. Tinham visto, tinham ouvido, tinham ficado em silêncio. Disse que naquele momento entendeu algo fundamental. Que invisibilidade não era gentileza. Era apagamento. Que silêncio não era paz. Era medo. Que aceitar humilhação não era amor. Era sobrevivência. E que ela tinha acabado de decidir parar de sobreviver e começar a viver. A sala estava em silêncio absoluto. Ar-condicionado zumbindo. Som de respirações. Nada mais. 15 pessoas mal piscavam. Reinaldo tinha lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de pânico, de compreensão tardia, de entender que o chão tinha sumido debaixo dos pés dele. Verônica disse que a partir daquele momento as coisas mudariam. Primeiro, ela assumiria publicamente o papel de CEO e sócia majoritária. Segundo, seria criado conselho administrativo com 3 membros externos para garantir governança corporativa. Terceiro, todos os cargos de confiança seriam reavaliados nos próximos 30 dias por consultoria externa. Quarto, o cargo de diretor comercial estava suspenso imediatamente. Ocupante teria 30 dias para organizar transição. Depois disso, seria desligado oficialmente por decisão irrevogável da sócia majoritária. Parou de falar. Sentou. Pernas tremiam, mas ninguém viu. Mãos geladas, mas estavam embaixo da mesa. Coração disparado, mas batia no peito onde ninguém ouvia. Reinaldo levantou, cadeira raspou no chão, barulho alto. Ele gritou que aquilo era absurdo, que tinha construído área comercial com as próprias mãos, que faturava 18 milhões por ano para a empresa, que tinha clientes que só compravam porque confiavam nele, que ela não podia fazer isso, não tinha direito. Voz dele ecoou, saiu mais alto do que ele pretendia, mais desesperado, mais infantil. Verônica não respondeu, Dr. Silveira respondeu por ela. Pegou outro documento, contrato de gestão familiar, 10 páginas, virou até página 7, cláusula 17, leu em voz alta. Cargo de diretor comercial é subordinado à aprovação anual da sócia majoritária titular de no mínimo 51% do capital social. Renovação a critério exclusivo da referida sócia. Sem necessidade de justificativa, sem direito a recurso. Virou a página. Cláusula 18. Leu. Em caso de não renovação, ocupante do cargo será desligado mediante aviso de 30 dias com pagamento de verbas rescisórias, conforme legislação trabalhista vigente. Veículo de empresa será devolvido imediatamente. Benefícios cessam na data do desligamento. Dr. Silveira fechou o documento. Olhou para Reinaldo. Disse que contrato tinha sido assinado por ele em janeiro de 2020. Renovado em janeiro de 2021, 2022, 2023, 2024 e em janeiro de 2025, 6 renovações. Todas assinadas por ele sem ler. Todas validadas por ela lendo cada palavra. Dessa vez não haveria renovação. Decisão final, irrevogável, legal, inquestionável. Reinaldo ficou de pé, olhando, boca aberta, mãos tremendo visivelmente agora. Olhou para Verônica, olhou para os colegas. Ninguém falou, ninguém defendeu, ninguém disse que era injusto, porque todos sabiam que não era. Ele pegou a pasta dele. Movimento brusco. Papéis caíram. Ele nem pegou.
Virou as costas, caminhou até a porta, abriu, saiu. Não bateu. Apenas fechou devagar. Som de derrota. Sala ficou em silêncio por mais 23 segundos. Então, o gerente financeiro começou a bater palmas. Devagar. 1, 2, 3. O gerente de RH acompanhou. Depois a coordenadora de marketing. Em 15 segundos todos batiam palma, menos 2. 2 diretores antigos, amigos de Reinaldo. Ficaram quietos, mas não saíram. Dr. Silveira agradeceu. Disse que a assembleia continuava. Apresentou proposta de novo organograma. Verônica como CEO. Conselho administrativo com 3 membros. Revisão de estrutura de diretoria. Contratação de CFO externo. Implementação de governança corporativa formal. Colocou em votação. 15 pessoas. 14 votaram a favor. Uma se absteve. Um dos amigos de Reinaldo. Não importava. Maioria absoluta. Aprovado. A assembleia terminou às 10h51. 1h48 de duração. As pessoas saíram devagar. Algumas cumprimentaram Verônica. Disseram bom trabalho. Disseram que a empresa precisava disso. Disseram que estava na hora. Outras apenas acenaram. Processando, compreendendo. Verônica ficou sozinha com o Dr. Silveira. Ele disse que tinha sido perfeito, que ela tinha feito exatamente o que precisava, que agora começava a fase nova. Ela agradeceu, disse que precisava ir. Tinha algo para fazer. Desceu para o térreo. Foi até a recepção. Segurança levantou quando a viu. Ela caminhou até a mesa dele. Olhou para a crachá de visitante que ainda estava ali, mesmo que ela tinha devolvido 3 meses atrás. Pegou o crachá, partiu ao meio, colocou as 2 metades na mesa na frente dele e disse que a partir daquele dia ela não precisaria mais disso. Não era mais visitante, nunca foi. Apenas tinha fingido ser. Voltou para o estacionamento. Subiu no Corsa. Sentou, colocou as mãos no volante e pela primeira vez em 3 meses chorou. Não de tristeza, não de dor, de alívio, de libertação, de justiça cumprida. De peso saindo. Chorou por 10 minutos. Então parou, limpou o rosto, ligou o carro. Foi para casa, tinha coisas para fazer. Vida para reorganizar. Futuro para construir. Chegou em casa 12h27. Reinaldo não estava. Ela pegou mala grande do armário. Começou a colocar roupas. Suas. Não muitas. 3 calças. 5 blusas, roupa íntima, sapatos, documentos pessoais, a pasta marrom, celular, carregador. Ligou para a irmã. Perguntou se podia ficar uns dias. Irmã disse que sim, sem perguntar nada. Soube pelo tom que era sério. Verônica terminou de arrumar. Uma mala, uma bolsa. Olhou ao redor. Apartamento que tinha sido casa por 18 anos. Não sentia nada, não era lar, era apenas lugar onde morou. Pegou papel, caneta, escreveu 8 palavras. Advogado entrará em contato. Divórcio, partilha 0 para você. Deixou o papel na mesa da sala. Tirou a aliança da mão direita. Colocou em cima do papel. 28 anos de peso, 2 gramas de ouro. Deixou ali. Pegou mala e bolsa. Saiu. Fechou a porta. Não olhou para trás. Desceu, colocou tudo no carro, dirigiu até casa da irmã, Zona Leste. 50 minutos. Irmã abriu a porta. Abraçou ela sem falar nada. Verônica deixou mala no quarto de hóspedes. Sentou no sofá. Contou tudo desde o começo. Irmã ouviu. No final disse apenas, finalmente. 3 dias depois, Reinaldo tentou ligar. 12 vezes. Ela não atendeu. Na 13ª vez atendeu. Ele chorou, pediu desculpa, disse que não sabia, que nunca imaginou, que estava arrependido, que poderiam conversar, tentar de novo. Verônica ouviu tudo, esperou ele terminar e disse 3 frases. 28 anos você teve para me valorizar. Não aproveitou, não terá mais chance. Desligou. Bloqueou o número, nunca mais falou com ele. Os dias seguintes foram redemoinho.
reuniões com advogados trabalhistas, reuniões com contadores, reuniões com gerentes. Verônica assumiu oficialmente na segunda-feira seguinte. Escritório no 6º andar. Sala que era do diretor administrativo que se aposentou. Ele tinha oferecido. Disse que ela merecia espaço melhor. Contratou assistente, mulher de 32 anos, eficiente, organizada. Começou a entender como a empresa realmente funcionava. Descobriu coisas, descobriu que Reinaldo aprovava comissões extras para os amigos. 15% a mais que o padrão, sem critério, apenas porque eram amigos. Descobriu que autorizava viagens desnecessárias, 3 pessoas indo para a convenção que precisava de uma. Hotéis 5 estrelas, onde tinha 3 estrelas adequado. Descobriu o esquema de bônus paralelo. 5 vendedores recebendo pagamento extra fora da folha oficial. R$ 200 mil por ano, saindo sem justificativa. Dinheiro que deveria ir para a empresa indo para bolsos específicos. Documentou tudo. Passou para o jurídico. Eles abriram sindicância interna. Mais motivos para demissão por justa causa. Mais evidências de má gestão, mais provas de que decisão dela estava correta. Mas espera, você ainda não sabe o que Verônica fez com os R$ 8.340.000 da sua participação na empresa. E quando descobrir onde ela investiu esse poder, vai entender por que essa história é muito mais que vingança. É sobre transformar dor em legado. Deixa teu like se essa história está te emocionando. E inscreve no canal para não perder histórias como essa toda semana. Porque o que Verônica fez depois mudou a vida de centenas de mulheres. E pode mudar a sua também. 3 semanas depois, Verônica convocou nova reunião. Dessa vez, não assembleia. Reunião geral. Todos os 83 funcionários, mesma área externa onde tinha acontecido o churrasco. Mesmo espaço onde vidro tinha quebrado. Sábado à tarde, 15h32, 3 meses e 10 dias depois daquele sábado de outubro. Ela pediu para marcar nesse horário específico, proposital, simbólico. As pessoas chegaram confusas. Acharam que seria outro churrasco, mas não tinha comida, não tinha bebida, apenas cadeiras organizadas em semicírculo e microfone pequeno no centro, caixa de som. Simples. Verônica chegou às 15h28. Estacionou na vaga de diretoria agora. Tinha plaquinha com o nome dela. Mandou instalar na semana anterior. Verônica Silva, CEO. Desceu do carro. Não o Corsa. Tinha vendido. Comprou o Civic usado. 2020. Prata. Primeiro carro escolhido por ela. Pago por ela. Só para ela. Caminhou até o espaço. 83 pessoas já sentadas. Olhando. Esperando. Ela subiu no pequeno palco improvisado. 2 degraus de madeira. Pegou o microfone, ajustou a altura, olhou para frente e começou a falar. Disse quem ela era. CEO. Sócia majoritária. A pessoa que estava ali há 28 anos garantindo empregos. Validando contratos, assinando renovações. A pessoa que mantinha a empresa funcionando nos bastidores enquanto outros brilhavam na frente. Disse que 3 meses atrás, naquele exato lugar, tinha acontecido algo. Não entrou em detalhes, não precisava, metade das pessoas ali lembrava. Um prato quebrando, palavras sendo gritadas, silêncio conivente, testemunhas que não intervieram. Disse que não culpava ninguém, que paralisar diante de abuso era reação humana, que medo de perder emprego era real, que hierarquia silencia. Mas disse que acordar depois era necessário, que reconhecer erros era essencial, que mudar era urgente e que a partir daquele dia a empresa mudaria. Criaria programa novo. Nome Mulheres Invisíveis. Bolsas de estudo integrais para esposas que abriram mão de carreira para sustentar maridos. Programa de recolocação profissional. Mentoria. Apoio jurídico gratuito. Orientação financeira. Primeira turma começaria em 2 meses. 10 mulheres. Investimento inicial de R$ 500 mil anuais. Recursos vinham dos dividendos dela como sócia majoritária.
Não custaria nada para a empresa, apenas para ela. E ela queria isso. As pessoas começaram a bater palmas antes dela terminar. 83 pessoas de pé, som alto, ecoando. Ela não esperava. Preparou o discurso mais longo. Mas parou, porque barulho de 83 pessoas aplaudindo de pé não deixa falar, apenas sentir. Desceu do palco. Pessoas vieram falar, cumprimentar. 3 mulheres pediram informação do programa. Tinham irmãs que se encaixavam. Tinham amigas, tinham vizinhas. Verônica anotou nomes, disse que entraria em contato. 4 pessoas pediram desculpa por não terem feito nada 3 meses antes. Ela disse que entendia, que perdoava, que o importante era não esquecer, era aprender, era garantir que não se repetiria. 6 horas da tarde, todos já tinham ido embora. Verônica ficou sozinha no espaço. Olhou para o chão onde prato tinha quebrado, cimento limpo, nenhuma marca. Tempo apaga evidências físicas, mas não memórias. Pegou o celular, ligou para o Dr. Silveira. Ele atendeu o primeiro toque. Ela disse que processo de divórcio estava pronto. Ele confirmou. Documentação completa. Casamento de 28 anos, mas sem comunhão de bens. Todo o patrimônio provado como anterior ou adquirido com recursos exclusivos dela. Partilha. 0 para Reinaldo. Apartamento comprado com dinheiro dela. Carro dele era da empresa. Investimentos todos em nome dela. Conta conjunta tinha R$ 320. Metade para cada. R$ 160. Seria tudo que ele levaria. Verônica agradeceu. Desligou. Ficou mais 5 minutos ali, sentindo, respirando, sabendo que ciclo tinha fechado, que página tinha virado, que livro novo estava começando. 2 anos passaram. Verônica estava sentada no escritório do 6º andar. Terça-feira de manhã, março de 2028. Acabava de assinar contrato de expansão da Granvendas para mais 3 estados. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Investimento de R$ 12 milhões. Parte dela. Parte de financiamento bancário aprovado com garantia da participação acionária dela. Programa Mulheres Invisíveis tinha formado primeira turma. 10 mulheres. Segunda turma começou com 15. Terceira com 22. Total. 47 mulheres, 47 vidas mudadas, 47 mulheres que voltaram a existir. O telefone tocou. Assistente passou ligação. Voz feminina, jovem, 20 e poucos anos. Se apresentou. Filha de uma das mulheres da primeira turma. Mãe tinha se formado 6 meses antes. Trabalhava como contadora agora. Tinha deixado o marido violento. Estava viva porque Verônica tinha criado o programa. Moça queria agradecer. Pessoalmente, se possível. Verônica sentiu olhos encherem. Disse que não precisava. Que mãe dela já tinha pago tudo fazendo filha se orgulhar. Mas que se quisesse conversar, portas estavam abertas sempre. Moça agradeceu. Desligou. Verônica ficou olhando o telefone. Pensou em números. 47 mulheres, 47 famílias impactadas. E eram só os primeiros 2 anos. Tudo porque homem quebrou o prato num sábado de outubro. Tudo porque humilhação acordou algo dormindo. Tudo porque ela decidiu que não seria mais invisível. 4 anos depois daquele sábado, Verônica tinha 56 anos. Granvendas faturava 48 milhões anuais. Programa Mulheres Invisíveis tinha formado 123 mulheres. Tinha virado ONG independente. Filiais em 3 estados. Financiamento misto, parte dela, parte empresas parceiras, parte governo. Ela estava sentada na sacada do apartamento novo. Havia se mudado 1 ano antes. 2 quartos, 12º andar, vista para a cidade, sacada pequena. Primeiro lugar completamente dela. Domingo de manhã. 10 horas, café na mão, jornal aberto, telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu, voz masculina, conhecida. Reinaldo. 4 anos sem falar.
Ele disse que tinha visto notícias sobre prêmio que ela ganhou, que estava orgulhoso, que sempre soube que ela era especial. Verônica ficou em silêncio. 5 segundos. Disse obrigada. Desligou, não bloqueou o número, não precisava. Ele não ligaria de novo. Pessoas assim só aparecem quando você brilha e somem quando percebem que você não precisa mais delas. 6 anos depois, Verônica estava num palco. Teatro Municipal de São Paulo, cerimônia de premiação, empreendedorismo social, categoria nacional. Ela tinha sido indicada. Não esperava ganhar, mas ganhou. Abriram o envelope. Disseram o nome dela. 300 pessoas de pé, aplaudindo. Ela subiu, pegou o troféu, cristal pesado, gravado, olhou para a plateia. Fez discurso de 3 minutos. Agradeceu. Dedicou às 231 mulheres que já tinham passado pelo programa. Disse que invisibilidade era epidemia silenciosa, que milhões de mulheres desapareciam todo dia, em casamentos, em famílias, em empregos, em sociedades inteiras, que combater começava nomeando, dizendo em voz alta: eu existo, eu importo, eu mereço respeito. Segundo passo era agir, terceiro era ajudar próxima, porque ninguém vira jogo sozinha. Porque libertação coletiva é mais forte que individual. 10 anos depois daquele sábado de outubro. Verônica tinha 62 anos, cabelo completamente branco, curto, moderno, elegante, óculos de armação vermelha, roupas coloridas, vivia bem, sorria fácil. Grã-Vendas faturava 73 milhões. Programa tinha formado 417 mulheres. ONG com sede própria. 23 funcionários. Orçamento de 4 milhões anuais. Ela estava sentada na sacada num domingo de manhã, igual 10 anos atrás, mas tudo diferente. Café orgânico, xícara de porcelana que ela escolheu, jornal digital no tablet, vista melhor, apartamento melhor, vida melhor. E pensou em tudo. Em 28 anos invisível, em 3 meses desde humilhação até assembleia, em 10 anos desde então, em 417 vidas tocadas, em milhares indiretamente afetadas. Pensou que vingança verdadeira não é fazer outro sofrer, é construir vida tão plena que outro vira nota de rodapé. Detalhe: lembrança distante de quem você era antes de virar quem você é. E olhando para a cidade de São Paulo naquele domingo, com 62 anos e 10 anos de liberdade, Verônica entendeu algo definitivo. Ela não tinha virado o jogo contra ele. Ela tinha virado o jogo dela. E isso, descobriu, era infinitamente mais poderoso. Porque vinganças pessoais acabam, mas transformações pessoais ecoam, multiplicam, inspiram, libertam outras. E no final, legado que ela deixaria não seria ter destruído um homem, seria ter reconstruído 417 mulheres. E contando. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Compartilha com aquela amiga que está passando por algo parecido. Compartilha com aquela mulher que você sabe que está invisível no próprio casamento. Porque talvez essa história seja exatamente o que ela precisa para acordar, para lembrar que ela também tem poder, que ela também pode virar o jogo. Porque baleia encalhada que ele gritou naquele sábado tinha morrido mesmo, mas não do jeito que ele imaginou. Não sumiu por vergonha, morreu por evolução. E do lugar dela nasceu algo que ele jamais esperaria. Nasceu CEO, nasceu líder, nasceu mulher livre, nasceu exemplo. E essa mulher descobriu Verônica olhando o próprio reflexo no vidro da sacada, valia infinitamente mais que qualquer coisa que ela tinha sido antes. Não porque era rica, não porque era poderosa, não porque tinha vingado, mas porque finalmente, depois de 52 anos de vida e 28 de casamento, ela tinha aprendido a mais importante das lições. Ninguém pode te fazer invisível se você decide ser vista. Te vejo no próximo vídeo.